Olá a todos, meu nome é João Lucas, eu sou estudante do sexto período de Medicina da UERN. Eu também sou pesquisador do PIBIC UERN CNPq, junto ao Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular da UERN, e atualmente eu sou presidente da LANVI, que é a Liga de Oftalmologia da FACS. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os desafios do ensino da patologia clínica e medicina laboratorial nas escolas médicas fora dos grandes centros brasileiros e as potencialidades a partir das novas tecnologias da informação. Inicialmente eu trago para vocês um questionamento que é: o que é medicina? Porque em muitos momentos nós, estudantes de medicina, antes de entrar na faculdade, mesmo durante o curso, vimos a medicina como algo muito assistencialista, no qual a gente vai pegar o paciente, fazer uma história clínica, fazer o exame físico e dar a conduta. Todavia, a medicina cada vez mais tem mostrado a sua relação intrínseca com o laboratório, no sentido de que cada vez mais a gente tem exames laboratoriais para interpretar, sejam eles exames de sangue, hematológicos, biomarcadores, da mesma forma que a gente também tem que saber pedir esses exames ao paciente para avaliar. Dito isso, eu trago o contexto do ensino da medicina laboratorial hoje em dia, na qual os conhecimentos relacionados ao laboratório são específicos em algumas disciplinas e não distribuídos em toda a grade curricular durante o curso. Isso faz com que o estudante muitas vezes não tenha a pegada clínica de como solicitar aquele exame e de para que ele na prática vai usar aquele exame e qual vai ser a conduta a partir dele. Além disso, a gente tem esse cenário nacional. Aqui é um mapa que eu retirei da demografia médica do Brasil desse ano, de 2023, e ele mostra a dispersão dos médicos pelo território nacional. Cada pontinho desse representa 100 médicos. A gente pode ver uma clara concentração no Sudeste, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro, enquanto que as regiões mais interioranas, principalmente Norte e Centro-Oeste, têm uma dispersão de médicos pelo interior dos estados muito pequena. Isso faz com que o acesso desses profissionais à população seja muito baixo. Além disso, esse reflexo também pode ser visto nas universidades, uma vez que elas estão concentradas aonde esses profissionais estão mais concentrados. Dito isso, eu trago aqui que a gente tem 3.824 médicos patologistas no Brasil como um todo. Isso representa 0,8% de todos os médicos com especialidade no território nacional. Esse é um quantitativo muito baixo, tendo em vista que não necessariamente o médico patologista vai trabalhar com a patologia clínica. Ele pode trabalhar muito com a anatomia patológica como um todo. Então, no cenário nacional, a gente tem uma grande concentração desses profissionais nos grandes centros. Para além disso, a gente tem um cenário nos últimos anos, principalmente a partir de 2012, 2013, um crescimento na oferta de vagas das universidades de medicina no país. Isso é um reflexo do aumento da quantidade de cursos de medicina disponíveis no território nacional. Como reflexo disso, a gente tem novas universidades, não necessariamente apenas no interior, mas principalmente no interior, que não vão dispor de muitos recursos e também não vão dispor de um corpo técnico que tenha o conhecimento para dar a parte da patologia clínica para os estudantes de medicina. Além disso, a gente teve muito recentemente um cenário que tirou a sociedade toda como um eixo, que foi a pandemia de Covid-19, que a gente teve que sair de um cenário presencial para um cenário remoto de uma maneira muito rápida. E como reflexo disso, a gente teve um impacto gigantesco na educação médica. Impacto esse que foi discutido muito no período. Esse artigo que eu trago aqui é uma revisão de literatura sobre a educação médica na pandemia, e esse é um dos artigos que está dentro dele. E eu trouxe especificamente esse para vocês porque ele tem uma alternativa muito prática, muito simples, com uma metodologia muito acessível para o ensino da medicina laboratorial nas universidades. A gente teve, durante a pandemia, que migrar para o contexto online. Então, a alternativa dessa universidade foi coletar as amostras, escanear elas e disponibilizar no banco de dados, que poderia ser acessado por estudantes e professores. Esses estudantes e professores queriam manter uma comunicação constante via videoconferência. O acesso a esses dados era feito por VPN para garantir a segurança e a privacidade dos pacientes. Embora seja uma metodologia muito simples, é uma metodologia muito efetiva, porque os estudantes de suas casas, os professores de suas casas acessavam o banco de dados da universidade. E isso pode ser facilmente importado para aquelas universidades do interior do país, uma vez que, se a gente tiver uma parceria com universidades maiores que têm esse tipo de maquinaria, a gente conseguiria ampliar essa quantidade de dados e informações para estudantes desses locais que não dispõem desses equipamentos.
Além disso, eu trago aqui algo que não poderia deixar de ser mencionado, que é o uso das inteligências artificiais na medicina, que muito se tem discutido nos últimos anos, principalmente depois do lançamento do ChatGPT com o GPT-4. E aqui eu trouxe um diagrama simples para mostrar algumas interações que o estudante vai ter com o conhecimento. Ele pode ter essa interação direta com a prática, e essa prática posteriormente vai gerar artigos, diretrizes e livros, e ele pode ter o contato por meio desses artigos, diretrizes e livros. Todavia, esse contato que ele tem é unidirecional, então o estudante apenas absorve esse conhecimento, ele não participa dele de uma forma ativa. O contrário acontece com o conhecimento prático, onde o estudante tem uma via de mão dupla. Ele aplica o seu conhecimento e ele absorve o conhecimento que foi gerado ali. Essa via de mão dupla, ela pode ser aplicada na inteligência artificial, no uso de um chat GPT, por exemplo, se a gente pensar nessa tecnologia como uma ampliação da nossa capacidade cognitiva. Se a gente interpretar o chat GPT como uma ferramenta que pode fazer um processamento mais grosseiro das informações da medicina laboratorial, que muitas vezes tem conceitos que são muito abstratos, a gente pode ter um processamento externo do nosso cérebro por essas inteligências artificiais e absorver essa informação de uma maneira mais palatável. Ao mesmo passo que essa conexão é uma conexão de dupla via, porque a gente consegue interagir de maneira direta com essa inteligência artificial, seja por meio dela gerar casos clínicos atualizados em livros, diretrizes, ou seja por tirar uma dúvida rápida que você não conseguiu encontrar nesses artigos, que nos últimos anos têm cada vez mais aumentado a sua quantidade e cada vez mais a medicina, muito principalmente a medicina laboratorial, tem gerado novas informações que é humanamente possível ser acompanhada devido ao quantitativo desses novos artigos. Então, se a gente usa a inteligência artificial como uma espécie de filtro, a gente consegue otimizar o nosso tempo e o tempo do estudante lá na ponta. Além disso, tem muito analisado a possibilidade do ChatGPT como ser uma interface de coleta amigável com o usuário, no sentido de que a medicina laboratorial muito se baseia em dados de exames laboratoriais. Com isso, a gente precisa ter esses dados para poder analisar o paciente individualmente, mas também analisar o paciente no contexto geral como um todo. E usar o ChatGPT permite que a gente tenha a coleta desses dados de uma maneira padronizada e, posteriormente, processe ele com programas de Big Data. Além disso, a gente vai ter um cenário da medicina 4.0, onde a gente tem várias novas técnicas, onde a gente tem vários novos equipamentos que eu poderia ter trazido para vocês aqui. Todavia, a realidade na qual a Universidade do Interior se encontra, que é a minha realidade, é uma realidade na qual a gente tem o conhecimento dessas técnicas, a gente tem o conhecimento desses equipamentos, mas a gente não tem como aplicar na nossa realidade por causa de uma limitação financeira. Então eu trouxe o que eu achei que seria mais aplicável num contexto de curto prazo, que seria parcerias com essas universidades grandes para acesso aos seus bancos de dados e muito uso da inteligência artificial que tem sido cada vez mais discutida dentro da realidade médica. No fim das contas, tudo isso que a gente desenvolve é buscando ter uma melhor conduta com os nossos pacientes, baseado naquelas evidências que eu mencionei para vocês, que estão cada vez mais crescentes. E isso pode ser otimizado com o uso das inteligências artificiais na medicina laboratorial. E essa é justamente a resposta para aquela pergunta que eu tinha feito lá no início. No final das contas, o que a medicina vai buscar é tentar ajudar os seus pacientes da melhor forma possível, baseado aquilo, numa realidade geral que tem sido estudada nos artigos e diretrizes, e também individualizando esse processo por meio do uso das novas tecnologias. Essas são as minhas referências, tanto dos artigos que eu usei, como das imagens do slide, e muito obrigado pela atenção.